Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, em parceria hoje especial, logo pela manhã, né, bom dia, com o nosso amigo David Sharp do canal Antenados na Jogada. Convido você a se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro e também no canal Antenados na Jogada. A gente tem muita coisa para falar aqui, né? Vamos trazer também, ao final da nossa análise, aí, a gente vai trazer a zona mista, né, de Flamengo 1, Portuguesa 1, né? Primeiro jogo do Flamengo, estreia no Campeonato Carioca. O Iago salvou o Flamengo, né? Iago fez aí o gol de empate, quase que o Flamengo consegue ali um pênalti no último minuto. Era para o juiz o VAR ter dado pênalti, para mim foi muito pênalti. O Flamengo ganharia o jogo, já começou aí sendo prejudicado no Campeonato Carioca. Mas tá bom, né? Eu acho que começou com um empate, poderia ter sido melhor. O Wallace poderia ter feito os 2 gols no primeiro tempo e acabou não aproveitando a oportunidade. Mas chegou o nosso convidado aí, o David Sharp. Colocar aqui na tela. Fala, Antenado, beleza? Biscoito Globo. Opa! Você gosta, né? Você gosta dessa camisa? Cara, essa camisa anda sozinha já, cara. Essa camisa aqui tava pedindo passagem na viagem, não tava não? Ela tava no armário guardada aqui, tava doida para ser usada de novo. Muito tempo que eu não, desde a viagem. Essa camisa anda sozinha já, cara. Pô, pelo amor de Deus. Andou tanto sozinha na viagem que ela ficou guardada no armário quase 6 meses. Aí aqui, ó. Pô, você que é um cara declaradamente da direita usando camisa da Globo, é brincadeira, cara. Mas não é da Globo, é Biscoito Globo, é diferente. Pô, mas é Globo, porra. Mas não é da Globo. É da Globo? Se for da Globo, eu tiro agora. Fico sem camisa. Agora. Pode tirar. Não, sem camisa não. Ué, eu tenho que ficar sem camisa, porra. Se eu tirar a camisa aqui, como é que eu vou botar outra? Vamos direto aos temas, pra gente não se alongar muito. Esse ano não passa, hein, o rebaixamento do São Paulo, hein? No Paulista, inclusive, hein? Quem sabe? Impeachment, situação financeira, situação séria lá. Olha, se bobear, o São Paulo esse ano não passa. Lembrando que só Flamengo e São Paulo que nunca foram rebaixados, né? O Santos caiu, o Inter caiu, eram 4, né? Era Flamengo, Inter, Santos e São Paulo. Agora só Flamengo e São Paulo. E desse ano a gente pode ter o Flamengo como o único que nunca caiu. Mas eu quero te perguntar o seguinte, para a gente ir direto ao ponto. Primeiro, chororô do Abel. É estratégia isso? Já começa o ano com a estratégia de pressionar a arbitragem, já jogar para cima do Flamengo, sabendo que o brasileiro começa em janeiro, já está botando pressão para cima da arbitragem contra o Flamengo, quando ele fala do Flamengo, de asterisco e de não sei o quê, que o VAR agora já melhorou em relação a Libertadores. É estratégia do Abel? E aí eu já vou te emendar uma outra pergunta. O Abel está obsoleto? O Abel está luxemburgando? Falava isso do Mourinho, lembra? Que o Luxemburgo era um grande treinador, ganhava títulos, era um cara, porra, é elogiado até hoje, mas o Ronaldo, até o Fenômeno, falou que era um excelente treinador, mas tinha os problemas dele de gerir grupo e tal. Mas o Luxemburgo, ele teve um sucesso absurdo, né? Ganhou uma sequência grande de títulos e depois parece que não evoluiu, não conseguiu mais evoluir. Eu queria te fazer essa pergunta. Primeiro, é estratégia do Abel? Segundo, ele está luxemburgando sem querer criticar o Luxemburgo, tá? Apenas porque aconteceu isso. Depois o Luxemburgo não conseguiu mais ter grandes trabalhos no futebol brasileiro. Mourinho português, falavam que era o Luxemburgo, né? Luxemburgo português, e o Rafa Benítez, que o Rafa Benítez também era o Luxemburgo que habla. Lembra disso? Mas eu acho que em relação ao Abel, não. Por que eu digo isso? Porque o Abel não teve nem tanto tempo assim como o Luxemburgo de auge, né? O Luxemburgo teve um auge bem mais longo que o Abel. O Luxemburgo treinou o Real Madrid, né? O Luxemburgo fez trabalhos espetaculares em vários times durante a década de 90 e os próprios anos 2000 mesmo, até aquele Santos que foi campeão brasileiro, e logo depois ele foi contratado pelo Real Madrid. E no Real Madrid realmente acho que subiu ali a cabeça e ele desceu a ladeira, né? Ele se achou maior do que o futebol brasileiro. Eu não sei se o Abel está se achando maior que o futebol brasileiro, não sei se é isso. O que eu acho que está acontecendo é que o Abel bateu no teto. O Abel não tem mais condição, eu acho que o trabalho dele já esgotou. Ele é um treinador carismático, apesar dessa
coisa toda dele, né? Desse chororô, dessas reclamações, dessas expulsões. Ele é um cara carismático, ele é um cara que faz o time jogar competitivamente. Mas também a gente tem que lembrar que o Palmeiras tem um time muito forte, né? Um elenco muito forte, que o Palmeiras tem muito dinheiro. Então tem essas duas coisas. O Palmeiras tem muito dinheiro, mas também tem um treinador que é muito competitivo. Agora, a Leila mesmo já tinha dito, acho que tem uns 2 anos, que o Abel era o presidente do futebol do Palmeiras. Você lembra dessa entrevista da Leila? Que o Abel que decidia tudo. Lembro. Ela falou isso até acho que no Roda Viva, foi algum programa desses, assim, de TV aberta. E que o Abel que decidia tudo, que ele que entendia. A Leila prometeu que não ia criticar o Abel quando ele deu aquela entrevista na coletiva que ele falou que ele só dava explicação para a mulher dele, para a mãe dele e para a Leila Pereira. Ou seja, o Abel e a Leila são um em carne. Agora, para criticar o Zico e o BAP, a Leila estava ok. Agora, para criticar o próprio Abel Ferreira, quando ele foi desrespeitoso com uma mulher na coletiva, ela não foi, né? E até para a gente... Vou encerrar rápido esse assunto, mas para mim falar de um aspecto físico de uma outra pessoa, falavam para vários homens também. Falar para homem ou para mulher não é machismo, não é feminismo, não tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Isso aí acho que até já foi superado, né? Tanto que a própria nem prolongou o assunto, morreu aí. Eu acho que vai ficar muito bem morrido aí, porque isso aí realmente levar para lado de feminismo é ridículo. Mas a Leila até me surpreendeu quando ela deu uma cutucada no Abel, acho que foi já no final do ano passado, né? Quando o Abel falou alguma coisa de asterístico, que o Palmeiras não ganha nenhum título com asterístico. Falou de novo ontem. Então, mas quando o Abel falou isso no ano passado, numa coletiva daquelas finais lá, a Leila deu uma cutucada, falou, não tem nada disso, a arbitragem não influenciou e o Palmeiras perdeu porque mereceu perder, e é isso. Foi a primeira vez que eu vejo a Leila, que eu vi a Leila ir contra o Abel. Mas a Leila realmente é dependente, assim, total do trabalho do Abel, né? Porque o Abel chegou, se não me engano, antes da Leila ser presidente, né? O Abel chegou em 2020, não era a Leila presidente ainda. Acho que ainda era o como é que era o nome? Era o Gagliotti? Ele Gagliotti, perde, né? inclusive, para o Defensa e Justiça a Recopa, se não me engano, o Abel. Ele chega a perder alguns títulos importantes. Perdeu vários no Allianz Parque, inclusive. Naquele ano, entendeu? Então, que o Palmeiras acabou campeão com a entregada do Andreas, o Palmeiras foi eliminado, campeão da Libertadores, o Palmeiras perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Copa do Brasil em casa para um time pequeno, acho que foi o Ituano, perdeu a própria... teve outra competição paulista em casa também, foram vários títulos que o Palmeiras perdeu naquele ano. Foi assim, eliminado por São Paulo, se não me engano, na Copa do Brasil. Foi outro ano, foi depois isso. Aquele 2021 não. O Palmeiras passa muita vergonha também, cara. Muita vergonha. E é isso que eu tava dizendo aqui. O Abel, ele tem a capacidade de ser carismático. Acredito que sim, o grupo gosta dele, que isso para mim é o mais importante para um treinador, é você gerir bem o grupo. Eu acho que o grupo, sim, pelo que eu ouço falar aí direto, na maioria dos casos, os jogadores gostam dele. Ele consegue gerir bem o elenco e ele faz o time ser competitivo. Isso. Mais nada. Mas o resto é um treinador que é muito limitado, né? E como a Leila mesmo disse, que é o presidente do futebol do Palmeiras, ele veta muitas contratações que poderiam ser muito boas para o Palmeiras, né? Por exemplo, o Jorginho foi oferecido para o Palmeiras em janeiro do ano passado. E ele não quis. Porque se ele é o presidente do futebol do Palmeiras e o Jorginho não foi, quem que rejeitou? A Leila? O Anderson Barros? Não, o Abel. Então, realmente, a ideia de você escolher jogadores jovens, beleza, mas tem que ter uma mesclagem, né? E tem que ter jogadores jovens que sejam mais assim, digamos, como o Almada, por exemplo, veio, e o Luiz Henrique, que vieram para o Botafogo e já mudaram a cara do time. Você trazer Aníbal Moreno, trazer esses jogadores assim... A estratégia dele falar da arbitragem de novo e a outra coisa, ele tá obsoleto ou ele nunca foi isso tudo? Eu acho que ele nunca foi isso tudo. Ele nunca foi um cara como o Luxemburgo, por exemplo, que dominava ali, enxergava o jogo, lia taticamente, mudava, né, com as substituições durante o jogo. O Abel nunca foi isso. Você vê, os títulos que o Palmeiras conquistou. 2020, pior final da história da Libertadores. 2021, ganhou
porque o Andrés escorregou e entregou a paçoca. O Flamengo foi melhor naquele jogo. E o Flamengo estava, inclusive, no momento pior naquele período, né, de final de ano do que o próprio Palmeiras. O Campeonato Brasileiro de 2023, horroroso, na pipocada máxima do Botafogo. Enfim, os títulos do Abel, assim, a maioria foram muito aleatórios, digamos assim, para um elenco que o Palmeiras tem. Então não é que ele Luxemburgou, porque o Luxemburgo realmente era muito bom e caiu. O Abel, acho que ele bateu no teto no Palmeiras. Eu acho que ele nunca foi isso tudo. Ele tem as virtudes dele que eu falei, mas nunca foi um cara assim excepcional, tipo um Jorge Jesus. Não se compara. E Você nesse ano falar, agora, né? E nesse ano agora ele teve 700 milhões em contratação. Era para ter, né? Ele não podia ter batido na trave em tudo. contratou um bando de jogador que não era unanimidade. Na verdade, não é nem unanimidade, né? Não era garantia de nada, né? Vários jogadores aí que, como muita gente falou, são jovens, promissores e tudo mais, mas assim, não tem aquele estofo de chegar e serem decisivos. Isso fez toda a diferença. Os jogadores, muita gente temia, né? O Flamengo no final da temporada, com vários velhos, entre aspas, não vai aguentar o Palmeiras. Lembra quando tava ali a dupla Flaco e como é que é o Roque, né? O Vitor Roque, Flaco Vitor Roque. Roque. Estavam voando, ninguém vai segurar os dois jovens, não sei o quê, o Palmeiras está com um time jovem, vai atropelar todo mundo. E não é assim, os velhos, entre aspas, do Flamengo jogaram muito bem e mostraram que sabem decidir na hora da verdade, né? Então E acho a que parada que eu te realmente perguntei, é é estratégia isso. ou não? Eu acho que não. Eu acho que o Abel é sim estrategista. Se a gente for lembrar em 2023, eu que cobria muito o Botafogo também, naquele ano da derrocada, a maior pipocada da história do Brasileirão, o, o Abel falava isso assim, tipo, já no meio do segundo turno, muito antes do campeonato acabar, ele falava: não, o campeonato já foi, já está decidido, o Botafogo não perde mais esse título. E ele usava isso como estratégia para o Botafogo se sentir muito confiante e acabar Inflar os caras. tropeçando. E acabou acontecendo. Ele até meio que usou isso parecido no final do ano aqui, agora, desse Brasileirão contra o Flamengo, que já tinha ganhado, mas o Palmeiras estava muito mal realmente e nem fez a parte dele, né? E não deu certo. Mas eu acho que ele até tem estratégias. Estratégias ele tem. Mas eu acho que tem muito choro também. Esse negócio aí de asterisco é brincadeira, né? Ô, David, deixa eu te perguntar um negócio. Não sei se você está acompanhando a situação aí dessa disputa pelo Almada. Falaram que o Palmeiras analisava aí um empréstimo de 6 meses por Thiago Almada, que de repente poderia acontecer. Depois apareceu aí o interesse do Benfica, que já foi desmentido, inclusive o Diário Record já trouxe, né, que não interessa ao Benfica, tá? Ó, tá aqui, ó, Diário Record, não interessa ao Benfica, foi desmentido o interesse do Benfica no Almada. Mas o Napoli, da Itália, esse sim está interessado. O Flamengo consultou, eu confirmei, uma fonte ligada à diretoria, o Flamengo consultou, principalmente quando saíram as notícias. Olha como funcionam as coisas. Quando saíram as notícias que o Palmeiras ia contratar, o Flamengo foi consultar. Por isso que eu acho que tem muita questão também de cavada de empresário. Tá? Aí a gente tem a situação também do Almada, que foi titular, tá? Voltou a ser titular no Atlético de Madrid. Bastou começar essa loucura toda, o Atlético de Madrid já botou ele para jogar de novo. Foi titular. Tá? Então, no jogo, no último treino, antes do duelo contra o Deportivo La Coruña, pelas oitavas da Copa do Rei, segundo o jornal espanhol Marca, tá? Ele deve voltar, está voltando a ser titular. Então, dito tudo isso, o PVC, que para mim falou muita besteira quando estava falando sobre o negócio de Libra, a disputa com o Flamengo, era um assessor praticamente. Eu falei isso, estava sendo mais assessor do Palmeiras e da Leila do que qualquer outra coisa, e levou muita porrada por causa disso. Muita gente falou mal e criticou o PVC, mas uma coisa a gente não pode negar: informação no Palmeiras ele tem, né? Informação no Palmeiras ele tem, e ele falou o seguinte: eu diria que a menor chance do negócio acontecer. O Atlético de Madrid não tem um dirigente que fale a respeito. No Palmeiras, desmente-se que houve proposta. De onde veio a história? Veio dos empresários do jogador. A primeira frase que eu ouvi na sexta-feira sobre o Almada é: todo mundo quer o Almada, mas é inviável.
E a informação que eu tive de um dirigente do Flamengo também é que quando o Flamengo consultou, também soube que era inviável, queriam 35 milhões de euros, e o jogador não queria voltar para a América do Sul, ao contrário de algumas coisas que saíram nas matérias aí. Então, o David, muito provavelmente o Thiago Almada continue na Europa. Aí tem clubes na Europa interessados, desmentiram o Benfica, mas tem outros clubes na Europa interessados. E aí, para te passar a bola, até para você falar sobre isso, que teve muita crítica ao Boto, ao Flamengo. O Palmeiras vai contratar o John Arias e o Almada, o Flamengo não faz nada, não contrata ninguém, e o Flamengo está contratando e não perdeu nenhum jogador titular, né? O Flamengo está mantendo o seu elenco, vendeu jogadores que não eram relacionados e tudo mais. O próprio Vinha, apesar de muito torcedor reclamar, não era nem relacionado. Eu gostava dele, mas não era relacionado. E o Flamengo está contratando, sim. Contratou o zagueiro Vitão, valor alto. Está contratando o André, o goleiro do Gil Vicente. Pode ser que contrate um volante, o Marcos Antônio, não sei. E pode ser que contrate um atacante. Está atrás de um atacante nas características do Caio Jorge. E para completar, é mais provável, pela matéria que eu vi aqui, que o Besiktas da Turquia ou alguma outra equipe da Europa contrate o John Arias, tá? O John Arias não quer voltar para o Brasil, e se voltar ao Brasil, dá prioridade ao Fluminense. Então é isso que eu te falo. Muita gente estava criticando o Flamengo e as contratações do Flamengo, falando que o Palmeiras estava dando balão, ia contratar Deus e o mundo, e na verdade é o Flamengo que está saindo melhor até o momento, David. Isso do Almada é pura especulação de mercado da bola, de meio de tempo, como é que chama isso? De pré-temporada. Total especulação. Tudo que eu apurei, nada apontava para que o Almada voltasse para o futebol brasileiro. Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Para nenhum desses dois. Nenhum. Realmente, assim, é tudo verdade que ele quer, aparentemente, né? Claro, a gente não pode cravar 100%, mas tudo parece verdade que ele quer ficar na Europa, que ele não quer voltar para o Brasil. Ele está há 6 meses, menos de 6 meses lá no Atlético de Madrid. Ou seja, ele ainda pode... Ele e o Arias, né? Ele e o Arias, os dois. O Arias também com o Arias família também lá, que está há era um desejo pouquíssimo dele tempo. antigo, né? Exatamente. É muita especulação, falam, porque tem que falar, né? Não tem outra coisa, aí tem que falar qualquer coisa. Então essa história do Almada, do próprio Arias também, mas do Almada especificamente, ele não quer voltar para o Brasil. Fiz um vídeo sobre isso, falei sobre isso. Aí a galera, o Palmeiras não sei o que, já fez, porque se o Atlético se oferecer 20 milhões, vende, não sei o que e tal. Cara, ele não quer voltar, o Atlético não quer vender nesse momento, e se ele for sair do Atlético de Madrid, ele volta para o Lyon. Também tem isso. Ele esteve no Lyon, né, e foi para o Atlético. Ele pode voltar para o Lyon, ou ele pode ir para outro clube da Europa, como você está falando aí. Nesse momento, voltar para o Brasil... mas aí se ele voltar no meio do ano, se ele voltar no ano que vem, aí vão falar, tá vendo? Isso aqui, mas estou falando agora. Nessa janela, janeiro de 2026. Nesse contexto agora, o Almada, vou dizer que é impossível, mas assim, 99,9% bem improvável. Eu, inclusive, falando do Almada, né? Até gostaria de ouvir a sua opinião com relação à SAF do Botafogo. Primeira reunião que aconteceu aí, o Atlanta United e a MLS não flexibilizaram e não vão aceitar flexibilizar as parcelas restantes não pagas da SAF do Botafogo pela compra do Almada. O Textor, né, a situação dele ficando complicada aí. A pessoa achava que o transfer ban ia cair rapidinho, já fez mêsversário. Como é que fica essa situação do Botafogo? A situação está feia do Botafogo, David? Muito feia, né? A gente está vendo na prática agora o que se imaginava durante o ano passado. Peraí, antes de você continuar. Galera, ele tá na Collab aqui, canal Antenado na Jogada, tá na Collab aqui no YouTube. Você que tá no Face, no Insta, acompanhando o corte, qualquer plataforma, vai lá no YouTube e se inscreve no canal do meu amigo David Sharp, Antenados na Jogada, dá essa moral. E se você tá no meu canal principal do YouTube, você vai ver aí que o vídeo tá na Collab. Então, se tá na Collab, vai aparecer o nome ali, Antenados na Jogada, clica ali, já vai lá e já se inscreve. Mas fala aí. Maravilha. Era sobre o Botafogo, né? O John Textor tá numa situação, cara, ele passou boa parte do ano passado numa gangorra, né? São muitas questões societárias, de fluxo de caixa, enfim, muita coisa empresariais que é difícil realmente, né? São difíceis do público geral entender.
Eu entrevistei, inclusive, eu tô para lançar esse vídeo, né? Porque eu acabei não lançando na época, é interessante até lançar agora. Foi até no jogo do Vasco, na Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, que eu estive lá. Eu entrevistei vários torcedores do Botafogo para tentar entender o que eles estavam percebendo, o que eles estavam entendendo dessa situação toda do Botafogo, todas essas notícias envolvendo o Textor, Eagle, Lyon, aquela mulher lá, enfim, aquela galera toda. Eu não, assim, eu realmente eu não consegui perceber que a galera do Botafogo, os torcedores estavam entendendo, entendeu? Eles estavam assim muito perdidos. Ah, tudo que estão falando aí é fake news, é não sei o quê, é mídia que está tentando derrubar e não tem nada certo. Realmente não tem nada certo, mas é uma coisa tão difícil de entender. E a gente ficava pensando, né? Aonde isso vai levar? Ah, o Botafogo, por enquanto, está com um time forte. Contratou mal, né? O time do Botafogo ano passado foi forte, mas não foi nem próximo do ano anterior, de 24, que foi campeão da Libertadores do Brasileiro. Aonde isso vai levar, não sei o quê. E tá aí agora. É uma batalha que está interferindo, inclusive, na própria instituição Botafogo Futebol e Regatas, né? No clube societário que entrou na justiça aqui para tentar tomar controle de parte da SAF, para interferir nas decisões. Enfim, é muita coisa, muitos detalhes que permeiam isso tudo, mas o Botafogo está fragilizado. O ponto é esse, que a gente tem que deixar bem claro aqui. O Botafogo, Papa, tá fragilizado. Que, cara, o Savarino decidiu agora não ir pro Fluminense, mas ele tava para ir pro Fluminense. O Alex Barbosa, zagueiro ídolo do Botafogo, cara que é de posição, né? Que, enfim, teve aquela treta toda com o Cleiton lá no Carioca do ano passado, perdeu o dente. O cara que é muito assim, raçudo, né? Tipo, chega duro, chega firme. O cara também foi oferecido ao Fluminense. Vários jogadores do Botafogo podendo sair, o Botafogo não podendo contratar ninguém por causa do transfer ban. A situação do Almada que não pagou nada do jogador que foi campeão de Situação do tudo. Andrew, que só não vai para o Botafogo, e é jogador revelado pelo Botafogo, estava no Gil Vicente, já estava conversado com o Botafogo, mas desistiu do Botafogo e está para vir para o Flamengo. Estão só esperando os caras do Gil Vicente contratarem um goleiro para ser liberado. E ele não vai para o Botafogo porque ele está com medo da situação financeira do Botafogo e medo de não fechar com o Flamengo e o transfer ban não sair e ele ficar sem os dois. Então, por isso que ele optou pelo Flamengo e já acertou o pré-contrato com o Flamengo. Agora estão tentando liberar ele antes. Então, o Botafogo perdendo jogadores aí a rodo. E o Fluminense também, se a gente parar para pensar, vários times, né? O Fluminense perdeu o Thiago Silva, mas não foi o Thiago que quis sair. Mas enquanto o Flamengo está mantendo o seu time principal, o seu elenco, seus 16 jogadores titulares, os outros clubes estão perdendo jogadores, cara. Com certeza. E a saída do Savarino, por mais que não tenha feito um bom ano passado com o Botafogo, mas é um ídolo, né? Talvez muitos torcedores do Botafogo considerem até o maior ídolo daquela geração, daquele time todo lá de 2024 que foi campeão das duas competições. É uma situação muito preocupante, mas aí fica a grande pergunta para a torcida do Botafogo, né? Por mais que a coisa se complique agora, que é o que parece que vai acontecer, o que está acontecendo, não valeu a pena os títulos de 24? Não valeu a pena fazer essas manobras todas aí, Depende essas do que vai acontecer, alavancagens? né? Não, claro. Mas Mas se vai assim, ser rebaixado, né? claro, assim. Mas tô falando até agora. Se, por exemplo, ficar no meio de tabela, se não brigar por nada em 26, eu acho que valeu a pena, porque trouxe de volta uma coisa que o botafoguense nunca tinha visto, Mas então muitos você está nunca tinham falando que visto. o crime compensa, né? Pois é, então, não é bem por aí, né? O que eu tô falando é o seguinte, tipo, Não, pro eu Bo... tô falando, é eu porque tô não é usando esse crime, termo né? crime compensa, entre aspas, porque, pô, Eu entendi o que você quis dizer, mas não era crime, não era ilegal naquela oportunidade, com o negócio do fair play financeiro, inclusive até muitos torcedores do Botafogo sacaneando o Flamengo, né? E a mas a torcida do gente viu Flamengo por aí, a causa gente viu daquele negócio de pedido de jornalistas, fair play. essa semana, jornalistas falando que o Botafogo foi campeão dando calote. Se não pagou a Almada, deu Então, calote. Exato. Não, mas é isso David, mesmo. ó, obrigado, irmão. Prazer aí de sempre estar nessa resenha contigo. Você mesmo me pediu que fosse mais rápida hoje. A gente está gravando na madrugada para soltar às 5 da manhã. Você vai estar na Collab. Eu já vou deixar você na Collab e você já aceita para a galera poder se inscrever aí também no Antenados na Jogada. E eu vou deixar a galera acompanhando aqui agora, nessa estreia aqui. Eu vou deixar a galera acompanhando o Zona Mista do jogo Flamengo 1, Portuguesa 1, que teve pênalti escandaloso no final. Primeiro erro de arbitragem, primeiro erro contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Valeu, David. Valeu, tamo junto, Papa. Sempre que precisar, tamo Como é aí. que é? E aí, antenado, como é que é?
Opa, e aí, paparazzo, beleza? Tá muito calor aqui. Ah, esse ar tá quebrado, tem que comprar um ar novo aqui, tá brabo. Ah, essa camisa da Globo aqui Globo do é Biscoito brincadeira, Globo. meu irmão. Essa camisa do Biscoito Globo tá, porra, pingando aqui, ó. Dá até pra torcer já. Tá uma loucura. Valeu. Mesmo sofrendo gols, teve uma atuação bem sólida, usou bastante os pés, né, que é uma das suas principais características. Queria que você analisasse o seu jogo de hoje contra a Portuguesa. Primeiramente, boa noite, muito feliz pela minha estreia. Tá estreando num time como o Flamengo, que é o maior do Brasil, é uma realização de um sonho. E acho que eu fiz um bom jogo, fui bem com os pés, fiz ações seguras. Acho que o mais importante foi o desempenho coletivo. A gente fez um grande jogo, seria injusto se a gente saísse com a derrota. E feliz com a vitória, com o desempenho do grupo. E agora trabalhar para sair com a vitória na quarta também. Ele vai perguntar aqui. Léo, teu pai, eu sou do Rodrigo do Colando do Fla, entrevistou teu pai, ele falou que para ele era a realização de um sonho. Ver você ali, estreando, ganhando gol do Flamengo. Para você, cara, como foi essa partida? Para mim é uma realização também. Meu pai sempre me incentivou desde pequeno a jogar, a gostar de futebol. Foi ele que me levou no Maracanã desde cedo. Foi ele que me incentivou a torcer pelo Flamengo. Então ele tá podendo me prestigiar e eu poder estrear pelo Flamengo é um sonho de criança que eu tô realizando adulto agora, mas com 18 anos ainda. Léo, um empate com gosto de derrota, ainda mais pelo lance polêmico aí no final, mas como é que você avalia como um todo a participação de vocês, nesse turno representando o Flamengo no profissional do Carioca? Acho que a gente teve muita maturidade para encarar o jogo profissional. Acho que a gente conseguiu se impor sobre a equipe da Portuguesa e fazer um bom jogo. A gente teve chance. Acho que a gente podia ter caprichado melhor e fazer e ter feito os gols. Mas agora trabalhar, porque eu tenho certeza que contra o Bangu a gente vai entrar ainda melhor e sair com a vitória.